Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um comparativo que talvez muitos tenham essa dúvida. Ryzen 7 para Ryzen 7 tem tanta diferença assim? Você que tem um 5700G, um 5700, tá a fim de fazer aquele upgrade, tá percebendo que tá faltando os FPS, você sair de um processador como esse para de um processador como esse ou processadores inferiores ali, os Ryzen 5 por exemplo, para um 5700X3D, será que você vai ter um ganho de performance? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um rápido comparativo de um teste que eu já trouxe do 5700G, agora atualizado contra o 5700X3D lado a lado, para vocês terem uma ideia do que as tecnologias e do que o Cache L3 é capaz de fazer em jogos onde essas tecnologias fazem diferença. Então, gostar do conteúdo, não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Se você também ficar com dúvida, comenta aqui embaixo. Quero deixar meu agradecimento a todo mundo que comentou no último vídeo que eu ensinei para vocês lá o PBO e também no vídeo onde eu trouxe para vocês o review do 5700X3D. Muito obrigado a todos vocês que tiveram ali um minutinho de atenção, não só para agradecer pelo vídeo, mas também para deixar expressar lá a sua dúvida. Fico muito agradecido pelo apoio de vocês e também tenho o maior prazer em poder responder e ajudar vocês também a conseguir explorar aí o potencial desse processador, que não só é um investimento considerável, mas que tem aí bastante performance para ser explorada. Então, vou mostrar na tela para vocês aqui um lado a lado do 5700G contra o 5700X3D e também vou mostrar para vocês algumas considerações do nosso teste. Bom, pessoal, mas antes de mostrar o teste para vocês, eu preciso falar algumas considerações aqui, beleza? Primeiro ponto, a placa de vídeo utilizada foi a nossa RTX 4060. Sim, ela é um limitante aqui do fator máximo. Se você pegar um teste aí, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Call of Duty MW2, que foi o game que eu fiz o teste primeiramente, ele é um game com RTX 4090, o 5700X3D conseguiu médias de 186, ou seja, nesse caso aqui, o 5700X3D tem margem para subir o FPS. Isso quer dizer que com placas de vídeo melhores, você pode conseguir uma taxa de FPS ainda maior do que a taxa que eu consegui aqui no teste. Outro ponto também a considerar para vocês é que na RTX 4060 eu também não utilizei o clock extra lá do vídeo que eu mostrei para vocês daquele overclock feito pelo NVIDIA App, onde a gente consegue um pequeno ganho de performance que já é suficiente para jogar alguns frames a mais. E o terceiro ponto é que eu coloquei ambos os processadores em PBO, ou seja, na melhor otimização que eu consegui em cada um deles, de forma a não ultrapassar ali muito o clock stock e também visar uma estabilidade. Se eu deixasse os dois processadores de forma totalmente original, vai depender muito. Então, se você tem um processador otimizado que consegue trabalhar de fábrica com clock máximo, você conseguiria sim ter resultados semelhantes, ou se você, assim como eu, tem um processador que não era muito refinado, você poderia ter prejuízos aí e tendo uma diferença ainda maior. Então meu objetivo aqui foi tentar deixar o mais equalizado possível. Coloquei o 5700G no seu 4.6 com estabilidade e também o nosso 5700X3D configurado ali com o seu PBO a 4050 MHz. Então, vídeo na tela agora para vocês, mostrar aqui lado a lado o comparativo e falar um pouquinho aqui o que realmente mostrar na prática o que aconteceu com esses dois processadores. Beleza, pessoal, testes na tela, 5700G contra 5700X3D. Tentei recriar o mesmo cenário, então o mesmo mapa, mesma configuração gráfica, o HD alto, utilizando aqui a nossa RTX 4060. E primeira coisa que aparece pra gente aqui é que existe um gargalo por parte do 5700G, seja aqui por conta do falta do Cache L3 ou também por falta ali do PCI 4.0, essa placa ela é 4.0 X8, então em alguns cenários aqui, principalmente quando a VRAM está bastante carregada, a largura de banda fica um pouco comprometida no PCI 3, então parece que é o caso do nosso cenário aqui. Claro que isso vai variar de jogo para jogo, de situação para situação, mas comparando o mesmo game, situação, a gente tem aqui uma diferença, tá? 5700X3D não é só melhor nas máximas, como também nas mínimas. Eu resetei as médias aqui umas 2 vezes para a gente tentar pegar o máximo estabilidade possível, e aí ele vai ficar ali o 5700G na casa entre 60 e 80 de mínima, enquanto a máxima fica ali na faixa dos 110 a 115 FPS, enquanto o X3D chega ali em torno de 140 até 150 na média, com mínimas na casa dos 100 FPS. Então a gente tem uma melhora considerável aqui.
Levando em consideração, pessoal, que você tem um processador inferior a um 5700X, você vai ter um salto de performance sim, vai depender do jogo, mas você vai ter um salto de performance, principalmente no conjunto, não só pelo cache, mas pela adição do PCI Express 4.0, que faz com que o X3D seja um CPU mais completo, mas tudo vai depender do teu uso e principalmente do que cenário você vai utilizar para realmente ter aí uma boa diferença. Beleza, meus amigos, considerações finais, vocês viram aí o teste, foi uma captura rápida, mas deu para vocês terem uma noção. Busquei utilizar o mesmo jogo, também o mesmo ponto do mapa para tentar recriar o melhor cenário. Deixei também a placa de vídeo 100% estoque, então a gente não teve variação ali de clock dela, trazendo um cenário mais realista apenas para a gente isolar e mostrar a diferença de processador. E sim, pessoal, tivemos uma melhora considerável no conjunto, não só nas mínimas, mas também nas médias e máximas. O 5700X3D é um processador que vai variar de jogo para jogo, mas naquele cenário especificamente, o Cache L3 fez uma diferença considerável. E também, pessoal, o PCI 4.0. A gente fala muito aí, se especula diferenças ali em torno de 5 a 8% dependendo do cenário, mas ali me pareceu um gargalo bem grande com relação ao 5700G, mesmo ele sendo um processador bem poderoso em jogos onde a parte de memória e também ali a utilização da GPU não é tão importante, ele consegue com os clocks mais altos entregar uma boa performance. Nesse caso ali onde a GPU precisava de um fôlego a mais, e toda vez que você está utilizando o limite da VRAM, você precisa de mais largura de banda para que essa memória auxiliar venha através da memória RAM, e com isso, ele tendo ali o PCI 3, você tem uma largura menor, e ali sim a gente conseguiu perceber uma diferença. Vocês percebam que o 5700X3D praticamente o tempo todo a 100%, enquanto o 5700G tinha uma variação bem considerável. Então sim, eu já percebia, mesmo gravando, que ainda assim a placa não utilizava o seu 100%, e ali com o 5700X3D a gente anulou isso e conseguiu elevar para outro patamar de performance. Então sim, se você tem uma placa de vídeo melhor que a 4060, você vai perceber uma diferença ainda maior. E se você está pensando no 5700X3D para colocar placas ainda melhores no futuro, você tem uma margem de processador. Mas lembre-se, pessoal, vai depender do cenário. Se você tem jogos chamados CPU Bound, que são aqueles jogos que utilizam ali mais single thread, como um CS, utilizam mais clock do que muitos núcleos e também ali do cache L3, nesses jogos os processadores com clocks maiores conseguem se sair bem, tanto que temos relatos aqui no canal, inclusive, de inscritos comentando lá que o 5700X em alguns jogos ficou à frente do 5700X3D, mesmo tendo essa diferença de tecnologia do X3D. Mas aí vai variar de acordo com o teu uso, com o que você busca do teu processador. Mas no meu caso sim, valeu a pena, teve um ganho considerável, tem margem para colocar mais placas de vídeo, é um upgrade muito honesto, considerando que aqui o cenário foi de um 5700G, mas se você tiver um 5600G, tiver por exemplo um 5500, processadores até inferiores, a diferença será ainda maior. Então sim, pessoal, 5700X3D é o upgrade definitivo, mas não significa que você tem que sair gastando e comprando esse processador, não. Fica ligado aqui no canal, se inscreve lá no nosso grupo do Telegram, sempre que tem boas promoções, não só dele, mas de outros itens eu também estou lançando para vocês, e ele está um pouco salgado no momento, mas é um processador que tende a ir ser comercializado por um bom tempo, e aí com certeza uma boa oportunidade, valerá a pena você gastar um pouco mais e pegar aí um X3D para você fechar de vez o M4 com a melhor performance possível para jogos. Então, meus amigos, gostaram do vídeo? Não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like, se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todos que comentam aqui no canal, tenho o maior prazer em responder todos vocês e nos vemos até a próxima. Próximo vídeo, pretendo compilar para vocês aqui, estou fazendo esses testes aqui, estou fazendo os testes em outros jogos, tirando as capturas aqui em outros cenários com o X3D e também com o 5700G para a gente colocar mais dados no lado a lado para vocês poderem ver alguns jogos, como por exemplo Cyberpunk, God of War, outros jogos ali que você tem um maior equilíbrio com relação ao uso de CPU e placa de vídeo. E será que o X3D fará tanta diferença? Então já se inscreve para você não perder este conteúdo. Então, abraço a todos e até mais. Valeu!